Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Passaram bem a noite? Eu também. Bem, estamos aqui neste dia de hoje para a gente poder meditar, aprofundar, descer um pouquinho mais a fundo, ouvir coisas que talvez a gente já ouviu, mas ouvir coisas de uma maneira nova, de uma maneira diretamente ao coração, aquilo que nosso Senhor deseja nos falar a respeito deste tempo tão especial da igreja, que é este jubileu da misericórdia. Este jubileu que o nosso querido Papa Francisco declarou, anunciou, instituiu para a igreja no mundo inteiro. Então vamos aprofundar um pouquinho esse tema e o que isto diz respeito a nós, como comunidade católica Shalom. Porque com certeza Deus fala para nós e Deus nos envia como comunidade católica Shalom para sermos testemunhas desta misericórdia de Deus no coração do mundo. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, tá ok? Vocês topam, sim ou não? Então vamos lá, né? Então, o jubileu da misericórdia. Vocês sabem que como comunidade católica Shalom, onde foi que nós nascemos como comunidade? Como? Onde? Aos pés do Papa João Paulo II. Isso é muito significativo. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Eu me distraio com muita facilidade. Então, se a gente ficar se movimentando muito, eu vou me distrair muito. Eu queria pedir um esforço para a gente não se movimentar muito, tá ok? É uma fraqueza minha, não é de vocês não. Então, onde foi que nós nascemos? Aos pés de São João Paulo II. Isto é muito significativo, porque nós nascemos aos pés do apóstolo da misericórdia. Nós sabemos, como eu disse lá, naquele dia em que nós nos encontramos com jovens, que dia foi, hein? Que eu estou totalmente fora do tempo e do espaço, viajando, né? Foi sexta-feira, agora, né? Então nós sabemos que São João Paulo II, ele veio de um ambiente que era a Polônia. E nós sabemos um pouco da história de São João Paulo II. São João Paulo II, aquele jovem que a sua família, podemos dizer assim, viveu todas as grandes tragédias da Europa naquele período. Nós sabemos que quando o Papa João Paulo II ele nasceu, a família internamente viveu grandes desafios, né? Porque seus pais eram muito piedosos, muito religiosos. O pai de São João Paulo II ensinou uma coisa a Carol, né? A então Carol na época, que ficou muito forte dentro do seu coração. O pai de João Paulo II convidou e ensinou Carol Wojtyla, né? O Lolek, como ele era chamado quando criança, a todos os dias, quando ele acordar, a primeira oração dele fosse a súplica do Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo. E aquela família já foi vivendo algumas tragédias fortes, né? Primeiro ele perdeu o irmão dele, Edmundo, era um médico, irmão mais velho dele, perdeu o irmão cuidando daquelas doenças infecciosas que no início do século atingiu a Europa, perdeu a mãe, já tinha perdido uma irmã, e logo, Carol ficou somente ele e o pai dele. Nós conhecemos muito bem a história. Conhecemos também que ele enfrentou as grandes tragédias
como o nazismo enfrentou dolorosamente aquele período negro da história da humanidade, mas que de uma maneira muito particular incidiu na Polônia. E como a gente sabe, é lá na Polônia que a gente tem aquele campo de concentração paradigmático, que é Auschwitz. E ali ele viu tudo isso. Viu também quando o nazismo caiu e todo o povo polonês, cheio de esperança, pensou em novos dias, em novos tempos, mas que logo em seguida, quando o nazismo caiu, se implantou o comunismo, uma ditadura tão feroz, tão totalitária e tão terrível quanto o nazismo. E é este jovem que viveu esses momentos tão trágicos, tão dolorosos. Dizia ele, aos 20 anos, ou poucos anos depois, quando o pai dele faleceu, ele dizia, nas suas memórias, ele diz: sinto que, como que nosso Senhor tirou todas as minhas raízes humanas da terra, para que eu não pudesse fazer, para me convidar a viver totalmente doado para os outros. Já não tinha mãe, já não tinha o pai, já não tinha os irmãos. Viveu os momentos dolorosos do nazismo, do comunismo, e aquilo, de uma maneira misteriosa, Deus foi trabalhando aquele homem. E Deus foi gerando uma obra de Deus na vida daquele homem. É mais ou menos nesse período que ele conhece um homem, um leigo, um místico na sua cidade. E este homem, este leigo, esse místico, coloca nas mãos dele São João da Cruz. E ele começa a ler São João da Cruz, e através da leitura de São João da Cruz, ele entra numa experiência profunda com Deus. Aquele jovem que nunca tinha pensado em ser padre, sim, porque aos 9 anos de idade, mais ou menos aos 9 anos, ele foi, se eu não me engano, eu posso estar com os números errados, mas ele, no momento de encerramento do ano escolar, ele fez um discurso em nome de todos os outros colegas. E estava presente o arcebispo da sua cidade. Ficou impressionado com o discurso do menino. Se aproximou dele e disse assim: meu filho, você nunca pensou em ser padre? Diz que ele olhou para o arcebispo e disse: não. Um não redondo, completo, inteiro. Esse menino que nunca pensou em ser padre, que não tinha como plano e projeto o sacerdote, ao contrário, ele desejava e aspirava o teatro, a literatura. Foi isso que ele escolheu. João Paulo II, Carol Wojtyla, né? Amava a literatura, amava o teatro. E foi assim seguindo neste caminho. Mas quando ele teve essa experiência forte, ainda mais forte, porque desde a infância ele foi formado e educado na fé. Mas dizem os seus biógrafos que neste momento, aonde ele foi entrando na doutrina, na experiência mística de São João da Cruz, algo muito forte foi acontecendo dentro dele, e ele então sentiu o chamado para o sacerdócio, ainda sob o regime comunista. Sentiu o chamado para o sacerdócio. Viveu momentos dolorosos, porque também sofreu um acidente neste período, ficou em coma. Também nesse período começou a estudar de uma forma clandestina no seminário, porque naquele tempo não era possível por causa do regime comunista da Polônia. E também neste período, Carol começou a ouvir falar de uma mística polonesa chamada chamada
Faustina Kowalska. E esta mística, ela teve experiências com Jesus que se apresentava com a mensagem da misericórdia divina. Jesus que aparecia àquela jovem irmã e que com o seu coração traspassado fazia jorrar uma luz, simbolizando a água e o sangue, e convidando a humanidade a fazer a experiência com a misericórdia de Deus. E aquele jovem seminarista, depois jovem sacerdote, foi entrando em toda essa experiência da misericórdia de Deus. Essa experiência, por um lado, do Carmelo, de Santa Teresa, de São João da Cruz. Essa experiência também tocando o mal da humanidade. Vocês podem imaginar o que é uma pessoa viver, ter os seus amigos ao seu redor, porque isso é uma coisa muito concreta. Era gente, né? E ter os seus amigos, uns ceifados pelo nazismo, outros ceifados pelo comunismo, ter tido na sua própria família percas após percas, mas este jovem, este seminarista, este sacerdote, em vez de sucumbir sob o mal, apoiado na experiência com Jesus Cristo e na experiência com a sua misericórdia, pôde com confiança e esperança superar e vencer todo o mal. E aí foi que ele pôde experimentar na sua carne e depois testemunhar para o mundo inteiro que o mal não tem a última palavra na história dos homens. Que o mal não tem a última palavra na minha e na sua história. Esta é uma frase repetida continuamente nos discursos de João Paulo II. O mal não tem a última palavra na história dos homens. O mal não tem a última palavra na minha e na sua história. Isso ele viu na sua querida Polônia, isso ele viu no mundo, isso ele viu na sua vida. E com certeza na vida de tantos. Mas a última palavra na história é da misericórdia de Deus. Esta é a última palavra na história. A misericórdia de Deus. E foi aos pés de São João Paulo II, este apóstolo da misericórdia, que nós nascemos como comunidade católica Shalom. Sim, porque a paz, o que é Shalom? A paz esteja convosco. Jesus, o ressuscitado que passou pela cruz, aparece aos discípulos e apresenta as suas mãos traspassadas, o seu coração aberto e diz: a paz esteja convosco. E mostra o seu coração aberto, indicando a fonte da paz. Aqui está a fonte da paz. O coração aberto de Jesus, o ressuscitado que passou pela cruz. E o próprio Jesus, quando diz: a paz esteja convosco, ele diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes os pecados, eles serão retidos. Ou seja, atenção, o que é a paz? A paz não é outra coisa a não ser nos deixar reconciliar com Deus. A paz é fruto da misericórdia divina. É fruto de experiência profunda no nosso coração, na nossa vida, na nossa história, com a misericórdia de Deus. É quando nós experimentamos a misericórdia e nos deixamos reconciliar com Deus. Deixamos que a graça de Deus possa nos libertar dos pecados que nós estamos presos, acorrentados, porque há algo que é mais forte do que o meu pecado: a misericórdia de Deus. E quando nós nos deixamos libertar pela misericórdia de Deus,
nos reconciliamos com Deus, nos reconciliamos conosco mesmo e nos reconciliamos uns com os outros, nós temos a paz. Não, a paz não é um sentimentozinho que a gente vai procurando a qualquer custo. Eu quero sentir a paz. Peraí, não toca em mim, não fala comigo, a paz, a paz. Não, não é isso. A paz não é isso. Quando eu vou para o mar, eu sinto tanta paz. Querido, mas essa paz, como a onda vem, a outra vai. Essa paz, ela não é duradoura. A paz não é fruto simplesmente dos sentimentos. A paz é fruto de uma vida reconciliada. É fruto da ação da misericórdia de Deus que vai nos reconciliando com Deus, nos libertando, nos perdoando, nos transformando, nos convertendo, vai nos reconciliando conosco mesmo e vai nos reconciliando uns com os outros. Isto é a paz. Isto é a paz, fruto da misericórdia de Deus. E é aos pés de João Paulo II que nós recebemos um carisma de paz. Nós fazemos a nossa experiência com Jesus, o ressuscitado que passou pela cruz, que entra na nossa vida com a sua misericórdia e vai fazendo esta obra de transformação, vai nos reconciliando com Deus, vai nos reconciliando na nossa história conosco mesmo e vai nos reconciliando uns com os outros. E vai nos colocando num caminho de paz e no caminho da paz. Para que, reconciliados pela misericórdia de Deus, nós possamos ser instrumentos de reconciliação para com os outros também. E é exatamente neste quadro que nós entendemos muito bem quando o Papa Bento XVI, nós tivemos os nossos estatutos aprovados de forma definitiva em Roma, a frase que o Papa Bento XVI nos dá. Qual foi a frase que o Papa disse? Quem é que sabe? Sejam alegres instrumentos da misericórdia de Deus. Quando a igreja, de uma maneira definitiva, reconheceu os nossos estatutos, o Papa Bento XVI pediu-nos para sermos alegres instrumentos da misericórdia de Deus. Nos constituiu e nos enviou como carisma Shalom para irmos ao encontro, para fazermos, atenção, para fazermos a experiência e para irmos ao encontro dos outros, para transbordar esta experiência da misericórdia divina, que é a fonte da paz. E é exatamente neste quadro que entra o pontificado do Papa Francisco. O Papa Francisco, eu tive a oportunidade de conhecê-lo antes, quando ele era cardeal Bergoglio. E é interessante porque o cardeal Bergoglio, quando a gente olha o Papa Francisco e olha aquele jeito dele de ser, algumas pessoas podem imaginar assim, não, é porque aquilo dali é um pouquinho de marketing também, né? Porque é demais, é além da conta ser daquele jeito, né? Mas não. Aquele dali é Bergoglio, que agora é Papa. Aquela pessoa é a mesma. É a mesma. Que Deus chamou e colocou. Aquele homem que, sem dúvida, quando foi a eleição do nosso querido Papa Bento XVI, quando ele foi eleito, o cardeal Bergoglio recebeu muitos votos naquela época também. Mas o Espírito de Deus conduziu para Bento XVI. E quando chegou a sucessão de Bento XVI, que foi gigante, Bento XVI foi um gigante, porque nós podemos imaginar o ato de humildade de um homem de Deus. Só um homem de Deus pode fazer isso. O ato de humildade de dizer, não, eu sinto que eu não tenho mais forças para dar continuidade à missão que me foi confiada. Sinto que o Senhor tem um outro caminho para a igreja.
e com a liberdade interior total, renuncia ao mandato e abre espaço no meio de uma crucificação, porque ele foi crucificado em muitos momentos por gente de fora e de dentro da igreja. Nesse mistério de cruz abre espaço para um mistério de ressurreição, que foi e está sendo o nosso querido Papa Francisco, que diz uma coisa muito interessante, né? Parêntese na história. Algumas pessoas dizem: o senhor é um papa, para o Papa Francisco, o senhor é um papa muito popular, não é? Santidade. As pessoas gostam muito do senhor, todo mundo está interessado em ouvir, o senhor é muito popular. E o Papa Francisco diz: é verdade, mas eu sempre fico pensando, Jesus também foi muito popular e terminou como terminou. E eu fico pensando como será a minha crucificação. Então, voltando. E então Deus abriu esse espaço para a vinda do Papa Francisco, através da renúncia do Papa Bento XVI. E quando eu estava lá em Roma, e eu estava na missa, quando os cardeais se reuniram para ir para o conclave, e lá foi muito interessante, que terminou a missa, e claro, né, muitos amigos nossos, pessoas que a gente conhece ali em Roma, a gente foi se encontrando, quem será o próximo? Quem é que Deus vai escolher? Né? E nesse momento, o cardeal Bergoglio, humanamente falando, estava fora de vamos dizer assim, fora de cogitação. Fora de cogitação, né? Porque todo mundo comentava, não, vai ser um cardeal bem mais jovem, porque a igreja teve a experiência da enfermidade de João Paulo II, depois também a idade já bastante larga do Papa Bento XVI, a igreja está precisando de uma pessoa jovem e tudo mais, então todo mundo... E Bergoglio já estava naquele período, se eu não me engano, com 76 anos, né? Se eu não me engano. Ele, quando bispo em Buenos Aires, cardeal em Buenos Aires, ele pediu a comunidade para lá. E cada ano que a gente fazia discernimento, eu dizia: olha, vamos ver a casa de Buenos Aires. Vamos ver, porque daqui a pouco o cardeal Bergoglio se aposenta e a gente não abre a casa de Buenos Aires. Ele não se aposentou, Deus o fez papa. E a gente não abriu a casa de Buenos Aires. Né? É engraçado que quando saiu a eleição, quando eu vi o Papa e o Padre Carlian, que é o responsável pela assistência missionária, inclusive pelos discernimentos da nova casa, e eu sempre dizia para ele: Padre, olha a casa de Buenos Aires, o cardeal Bergoglio quer. E aí ele ligou para mim e disse: bem que eu avisei, viu, Moisés? A gente nem abriu, né? O contrário, né? Eu é que avisava. Né? Mas, voltando, né? Ninguém esperava a eleição do cardeal Bergoglio. Inclusive, a própria rádio, a própria TV do Vaticano, ela tinha uma relação de bispos e cardeais, uma relação de cardeais com toda uma preparação já para que eleito eles já colocassem no ar. O cardeal Bergoglio não estava na lista. Não estava na lista. E eu me lembro bem que eu estava ali em frente à Praça de São Pedro, e quando o cardeal diácono anunciou: abemos Papa, e apresentou o cardeal Bergoglio, foi ao redor do povo todo, foi: quem é? Porque ninguém sabia quem era. Eu conheci e disse: Bergoglio, o povo, quem é? Olhando para mim, né? Mas essa surpresa de Deus que foi o Papa Francisco, trazendo no coração esta inspiração forte da misericórdia de Deus. Porque, gente, nós não temos dúvida disso, mas é importante que a gente não tenha mesmo nenhuma dúvida que o Espírito Santo é quem governa a igreja e quem conduz a igreja pelos seus caminhos. E ao escolher o cardeal Bergoglio, ao escolher o Papa Francisco, com certeza
ele já estava inaugurando este tempo particular da misericórdia de Deus. Me lembro também que na eleição, todos nós vimos, né? Mas aconteceu um detalhe muito interessante. Porque quando vocês sabem que ele, antes de dar a bênção sobre o povo, o Papa Francisco se inclinou, como nós sabemos, para receber a bênção de todo o povo. Só que os cardeais, como a gente viu na televisão, eles os cardeais estavam ao lado dele, que era Dom Cláudio, e o cardeal Valim, e o proto-cardeal, né, o proto-diácono que estava ali. E nas janelas do lado estavam os cardeais do conclave. E eles, na janela, eles não viam o Papa, eles só viam o povo. Estão entendendo? Aqui na janela, eles não viam o Papa, porque como eles estavam na janela, e a janela era distante, a basílica é grande, então eles não viam o Papa. Então eles só viam o povo. E tinha um cardeal, o cardeal Cumastre, ele dizia o seguinte, que quando eles estavam todos na janela olhando o povo, quando o Papa chegou, a multidão, ele disse, o Papa chegou, porque ele só via a multidão, né? Então o Papa chegou. De repente, ele viu aquele silêncio. E o Papa pediu, eles ouviram, o Papa pediu a oração, mas eles não viram o Papa se inclinar. E viu a comoção popular, né? E o cardeal disse, o que está acontecendo? Porque ele não estava vendo nada. E aí ele desceu, quando terminou tudo, e foi até um técnico de filmagem da televisão do Vaticano. Aí disse, o que aconteceu ali? E disse que o cameraman, com os olhos cheios de lágrimas, disse, Eminência, o senhor não viu? Eu disse, não dava para a gente ver. Ele disse, Eminência, ele se inclinou para o povo. Ele se inclinou para o povo. Ele pediu a bênção do povo. E aí o cardeal Comastro estava falando numa homilia para o Papa presente. E o cardeal Comastro disse, santidade, naquele momento, o Senhor nos fez sentir o perfume do Evangelho. O perfume do Evangelho, que é humildade e misericórdia. Santidade é isto que o mundo, os homens e as mulheres precisam. O perfume do Evangelho. Por favor, querido Papa Francisco, e ele já estava com as lágrimas caindo, o cardeal, dizia, continue a exalar o perfume do Evangelho para o mundo de hoje. E o que pode ser algo mais forte, odor mais forte, mais positivamente embriagante e salvífico do que a misericórdia de Deus. E por isso, pouco tempo depois, 2 anos depois de pontificado, nosso querido Papa Francisco anuncia este ano da misericórdia. Este tempo de graças onde o céu se abre e graças particulares se derrama sobre todos nós, sobre a igreja e sobre o mundo, a misericórdia divina. E eu queria agora que você partilhasse com a pessoa que está do seu lado o que você espera na sua vida neste ano da misericórdia. Partilha. Como é que você vai se expor a essa chuva de graças que se derrama do céu neste tempo da misericórdia? Conversa com a pessoa que está do seu lado. Partilhe um pouquinho.
Amém? Meus queridos irmãos, eu tenho outro defeito. Aliás, eu tenho vários defeitos, né? Mas eu tenho outro, é que eu me alongo muito na introdução. O que eu fiz foi só uma introdução, né? Então eu tenho outro defeito. Então vamos tentar agora entrar no nosso assunto propriamente dito, né? Depois dessa introdução. Mas vamos recordar aquilo que a gente já sabe. Se vocês me dão licença de repetir algo que a gente já sabe, que é o conceito de misericórdia nas Sagradas Escrituras. Você sabe o que é o conceito de misericórdia nas Sagradas Escrituras? Quem é que sabe? Diga eu. Claro que vocês sabem. É porque vocês falaram tão alto que ultrapassou aqui os decibéis do meu ouvido, né? Mas vamos, né? Eu sei que vocês já sabem, mas vamos repetir, né? Peço a paciência de vocês, tá? Então, o que é a palavra misericórdia nas Sagradas Escrituras? Ela traz dois nomes em hebraico, que significa misericórdia. Quais são? Tenho certeza que vocês sabem. Vamos lá. Primeiro, Hesed, e o segundo, Haramim. Muito bem, não disse? Vocês sabiam? Hesed e Haramim. São os dois conceitos que a Sagrada Escritura define a misericórdia. Vamos lá. Vamos entender bem esses dois conceitos. Hesed, o amor Hesed, o amor misericordioso de Deus, que está contido nesta palavra Hesed. Quer dizer o quê? Atenção. Este amor Hesed, aplicado a Deus, expressa o amor fiel, a fidelidade indefectível aliança com o seu povo. Deus é sempre fiel. O amor dele é fiel sempre e para sempre. Mesmo que o seu povo não lhe seja fiel. Atenção. Mesmo que o seu povo não lhe seja fiel. Nem consiga ser fiel sempre e para sempre. Preste atenção. O que acontece? Como Deus é fiel e é fiel sempre e para sempre, mesmo que o seu povo não consiga ser fiel sempre e para sempre, o que Deus faz para permanecer, para que o seu povo permaneça no amor dele? Atenção, ele perdoa sempre e ele perdoa para sempre. Esta é uma das características do amor Hesed, do amor misericordioso de Deus. Ele é estável. Deus é estável no seu amor para conosco. Não depende de nós estarmos bem ou mal. Não depende de nós sermos bonzinhos ou não tão bonzinhos. Deus continuará nos amando sempre e estará pronto a nos perdoar sempre e estará pronto a nos perdoar para sempre. Como diz São Paulo, se nós formos infiéis, Ele continuará a ser fiel para conosco. Essa é uma das características do amor misericordioso de Deus. Deus perdoa sempre, sempre, sempre. Diante de um coração arrependido, Deus perdoa sempre, 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 porque Ele quer sempre trazer de volta aquele coração a sua aliança, a comunhão com Ele. Por isso Ele perdoa sempre. E mais ainda, Ele perdoa para sempre. Ele não é como a gente. Ele não é como a gente. Quando a gente, fulano, tu me perdoa? Perdoo. Te perdoo. Aí,
fulano perdoou. Aí depois eu pego na minha fraqueza e faço alguma coisa indevido. Aí eu digo, fulano, eu perdoo você daquela vez, daquela outra, né? Tem uma história muito engraçada, que é uma irmã de comunidade, a Vevé, não sei se vocês conhecem, não sei se já esteve por aqui. E a filha mais nova dela, que hoje já está casada, né? Então, um dia ela brigou forte com a menina, né? Porque ela estava muito, muito agitada e foi botar ela para dormir. Ela não queria dormir, botou ela para dormir, aí deu um carão forte, e aí depois se arrependeu, né, do carão forte que deu. Aí olhou para a meninazinha, né, ela já tinha uns 3 anos, 4 anos, né? Aí disse, ô Paulinha, você perdoa a mamãe? Porque a mamãe foi tão, assim, dura com você. A menina disse, eu perdoo a senhora que foi dura comigo agora, e ontem porque a senhora fez isso e aquilo, e antes de ontem porque a senhora não sei o quê, e no mês passado que... Então a menina aproveitou para lavar a roupa toda, né? Deus não é assim, né? A gente é que é assim, a gente vai acumulando as mágoas dentro do coração, vai acumulando. Deus não. Deus perdoa sempre e Deus perdoa para sempre. Deus é assim, a gente tem dificuldade de compreender esta característica de Deus, este atributo de Deus, porque a gente sempre está se comparando com Deus e achando que Ele age como a gente age. Mas Deus não é assim. Deus perdoa sempre e para sempre. O amor hesed, uma das características do amor misericordioso de Deus. Segunda característica do amor misericordioso de Deus é o amor qual? Lembra? Haramim. Vamos lá, todo mundo junto. Amor não é raro em mim, não. É haramim. Certo? Amor haramim. Ele às vezes é raro em nós, mas é haramim, a palavra hebraica. Amor haramim. O que quer dizer este amor misericordioso de Deus? Ele pode ser traduzido por entranhas. Um amor de entranhas, de vísceras. Um amor visceral, evocando de modo especial o ventre materno. Deus deseja nos fazer conhecer que Ele ama com vísceras, com entranhas. Onde é que a gente vê isso nas Sagradas Escrituras? Especialmente em Isaías, quando Deus diz lá no profeta Isaías, pode uma mãe esquecer um filho, fruto das suas entranhas? E diz Deus pela boca do profeta, se mesmo que a tua mãe te esquecesse, se fosse possível uma mãe esquecer o fruto das suas entranhas, diz Deus, eu jamais te esqueceria. Esse tipo de amor de Deus, que é esse amor de entranhas, visceral. Quando a gente fala amor de entranhas, visceral, a gente entende que esse amor é um amor que implica em criar dentro de mim, como a mãe cria, né? A mãe dentro de si abre um espaço para receber outro ser, para sentir com esse outro ser, para sofrer com esse outro ser, para gerar este outro ser. Assim é Deus para conosco. Presta atenção, Deus nos ama assim. Deus nos abre um espaço dentro dele e nos acolhe e sente conosco a minha, a sua, a nossa dor. Sofre conosco a minha, a sua, os nossos sofrimentos. Toma sobre si o nosso pecado, ele sente. Se você sofre com a sua dor, se você sofre com o seu pecado, Deus sofre ainda mais do que você. Porque Ele tem um amor de entranhas,
Se uma mãe sofre com a dor do filho, a ponto de uma mãe dizer, eu preferia que fosse eu, isso é uma sombra do amor de Deus. Porque Deus fez assim conosco, quando enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tomou sobre si o nosso sofrimento humano. E na cruz ele tomou sobre si o nosso pecado, a nossa fraqueza, sofreu no nosso lugar. Sentiu conosco, sofreu conosco, tomou sobre si o nosso pecado e a nossa dor para nos transformar, para nos fazer vencer e superar o pecado e a morte e nos gerar para uma vida nova. É assim o amor misericordioso, de Deus. É o Deus que ama sempre, Hesed, ama sempre, perdoa sempre e perdoa para sempre. Mantém-se fiel, não obstante a sua situação. Ele está lá, esperando você. Ele está lá, fiel. Qual é a passagem das Sagradas Escrituras que nos recorda este tipo de amor? Do Hesed? Não, eu dou um chocolate. Eu não tenho, mas eu arranjo um jeito. Qual é? O pai misericordioso do filho pródigo. Tem uns 3 chocolates, viu, Mendes? Depois é o pai lá do filho pródigo, que está lá, permanece fiel. Mesmo quando o filho diz, não, vai embora, não vou deixar tudo, não quero a metade da minha herança, não, tá, te nego, não quero mais saber de ti. Mas o pai está lá, fiel. Filho gasta tudo, faz besteira, destrói tudo, mas o pai está lá, fiel. E quando o pai vê o filho de longe, de muito longe, diz as Sagradas Escrituras, o pai corre na direção do filho, abraça o filho, diz o Evangelho, cobre-o de beijos, não dá um beijinho, cobre-o de beijos. Coloca o anel de volta. És meu filho, tens direito à herança de novo. Calça a sandália nos pés. Abraça-o, porque ele perdoa sempre e perdoa para sempre. Não interessa, nem o menino ensaiou todo o discurso. Vou dizer para o meu pai, na casa do meu pai, ele tem funcionários que não vivem como eu vivo. Eu vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou nem digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. Na hora, não consegue nem falar, o pai não deixa nem o menino falar. Pai, pequei contra o céu. Cobre-o. Não interessa o que passou, porque tu estavas morto, agora tu estás vivo. É assim o olhar de Deus para nós. Não está aqui com o coração arrependido, sincero. Não interessa. Agora, volta para a casa do Pai. É assim o amor misericordioso do Senhor. Um amor que é fiel sempre e para sempre. Um amor que cria espaço dentro de si, sente as nossas dores, toma sobre si os nossos pecados e que nos ama com entranhas para nos formar e nos gerar homens novos e mulheres novas. É assim a misericórdia. Esta é a força da misericórdia. Esta é a força da misericórdia. A misericórdia é um amor tão forte, tão forte, tão forte, que não tem nenhum pecado mais forte do que ela. E ela pode cancelar, perdoar e transformar um coração pecador. É um amor tão forte que não tem um coração duro, que diante dela não se derreta
e não se deixe transformar. É assim. O que muda o homem não é a lei. O que muda o homem não são as normas. O que muda o homem não é o esforço do homem. Tudo isso é importante, faz parte, mas não é. O que muda o homem é a graça da misericórdia de Deus. É isso que nos transforma. E é isso que Deus deseja que nós experimentemos abundantemente neste ano da misericórdia. E quem quer experimentar isso, diga eu. Fraquinho, hein? Meu Deus, é como se Deus viesse assim e dissesse: olha, eu tenho aqui reservado para vocês graças infinitas, insondáveis, coisa que pensamento humano jamais imaginou. Coração humano nem chegou a almejar. Você quer? Eu quero. Quero. Quem quer usufruir deste mar infinito da misericórdia de Deus que Ele quer derramar sobre nós este ano, diga eu. Melhorou. Mas vamos lá, vamos continuar. Porque a misericórdia é o coração do Evangelho. É o coração do Evangelho. O Papa Francisco, ele gosta muito do encontro de Jesus com Mateus, né? Para ele, inclusive, o lema dele é este: e olhando com misericórdia o escolheu. É o lema dele como bispo, que é a passagem de Jesus com Mateus, e olhando com misericórdia o escolheu. O Papa Francisco gosta muito desse tema, e ele volta muitas vezes a falar deste tema, e é importante a gente falar também. O Papa Francisco, quando ele cardeal, ele gostava de ir para Roma, e quando ele estava em Roma, ele ia para uma igreja que tem uma pintura de Caravaggio, que é aquele famoso pintor italiano, que é Jesus chamando Mateus. Nesta pintura, Jesus está olhando para Mateus, estendendo a mão e apontando assim para ele. E Mateus está sentado na banca, cheio de moeda de um lado e de outro, de ouro, de prata, com os olhos esbugalhados para Jesus e dizendo assim, com o dedo assim, como dizendo: eu? Mateus totalmente surpreendido pela escolha de Deus na sua vida. É quase como que dizendo assim, Jesus diz: vem e segue-me. E Mateus dizendo, olhando para trás, ele deve estar falando com outro, né? Porque sou eu mesmo? Você está chamando a mim? Mestre, acho que você não me conhece. Eu sou o cobrador de impostos. Eu sou o pecador público. Ninguém gosta de mim. E nem deveriam gostar, porque eu sou ladrão, explorador. Eu! E Jesus diz, sim. Tu. E Jesus vai para a casa de Mateus. E Mateus recebe Jesus num banquete e convida seus amigos. Ora, quem era amigo de Mateus? Quem é amigo de ladrão? A corja, né? Então, na mesa da Mateus, aí tá as prostitutas, estava os outros cobradores de impostos, estava só a nata. É tanto que os fariseus se escandalizam. Como é? Dizendo para os discípulos com cara de, meu Deus, o que é que eu faço, né? Esse mestre faz cada um conosco, né? E os fariseus, ele vai comer na casa de Mateus, que a gente não tem ideia para o que é isso para um judeu. O judeu, o pecador público, ele é anátema. Ninguém pode nem falar com ele.
Ninguém pode entrar na casa dele. Se você entrar na casa de um pecador público, você se transforma em uma pessoa impura. Lembra no Evangelho quando passava um leproso? Impuro, impuro, impuro. Pois é. Lembram por que quando Jesus foi condenado à morte, os fariseus não entraram no palácio de Pilatos? Pilatos teve que sair. Por quê? Porque Pilatos era pagão, era pecador público, né? Império Romano, opressor, e os fariseus não podiam entrar lá, porque se entrassem, iam se tornar impuros e tinham que celebrar a Páscoa. Então Jesus entra na casa de Mateus. Pior ainda, senta na mesa de Mateus, come com eles. Comer não dá. Para o pensamento do judeu, fazer uma refeição com alguém, eu entro em comunhão completa e total com ele, eu faço uma aliança com ele. Não. Por isso os fariseus dizem, o quê? Como é que este homem faz isso? Entra na casa de Mateus, vai se sentar com aquela corja e vai comer com eles. Se é um profeta, como é que pode? E Jesus vai responder aos seus acusadores de uma maneira muito interessante. Em outras palavras, Jesus disse, vocês estão escandalizados comigo? Se estão escandalizados comigo, é porque vocês não conhecem o meu Pai. Se vocês conhecessem o meu Pai, aí vocês iam saber o que é. E aí Jesus vai contando as parábolas da misericórdia. Jesus vai dizendo, o meu Pai é como um pastor. Ele tinha 99 ovelhas. Aí perdeu uma. Mas aí o meu pai pega, deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. É doido. Mas é assim o meu pai. Ele é louco de amor e de misericórdia. E ele vai atrás, ele não se cansa enquanto ele não encontra. Ele mete as mãos nos espinheiros, ele entra nas grutas mais profundas, e quando ele encontra a ovelha, ele a põe sobre os seus ombros e, cheio de alegria, volta para casa. O que Jesus está querendo dizer? Olha, fariseus, vocês não entendem qual é a maior alegria do meu Pai? A maior alegria do meu Pai é o perdoar, usar de misericórdia, acolher o pecador arrependido e colocá-lo nos seus ombros, e ir em busca dele, ir ao encontro dele, mesmo quando ele ainda não está arrependido, ir ao encontro dele e favorecer em tudo, para ele voltar de volta, voltar. Meu Pai, vocês ainda não entenderam, né? Então vamos lá, Jesus. O meu Pai é como uma mulher. Aí, os fariseus devem ter ficado mais raivosos ainda. O meu Pai é como uma mulher, para conceito deles. E Jesus vai quebrando todos os seus conceitos. O meu Pai é como uma mulher que tinha 10 moedas. E aí ela perdeu uma. E aí ela enlouquece. Eu quero a minha moeda, e vai procurando a moeda em todo canto, e como ela não consegue achar, aí ela resolve fazer, porque a moeda é tão pequenininha, tão insignificante, que ela resolve varrer a casa para achar a moeda. Veja como é, em outras palavras, o coração do Pai. Ele não desiste nunca. Deus não desiste nunca. Entendam, é assim o meu Pai. Ele não desiste nunca, ele vai buscar onde quer que esteja. Como essa mulher, se for preciso, ele vai varrer centímetro a centímetro da casa, milímetro a milímetro da casa. E aí,
Quando ele encontra a moeda, esta mulher se enche de alegria e chama as suas vizinhas e fazem festa. Encontrei a minha moeda perdida. Meu pai, e ele continua e dá o exemplo do filho pródigo. Assim é Deus. A alegria de Deus é ir ao encontro do pecador. A alegria de Deus é perdoar o pecador. A alegria de Deus é nos dar a chance de recomeçar. Porque Deus não desiste nunca, nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Deus não desiste nunca. Porque assim o amor misericordioso do Senhor. E o coração dele anseia em nos dar a sua misericórdia. Mas para quê ele quer dar a misericórdia? Porque ele primeiro quer perdoar. Porque segundo, ele apaga. Deus apaga o nosso pecado. Perdoar, Papa Francisco recorda isso, você já deve ter ouvido tantas vezes. Deus nunca se cansa de perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão a Deus. Ele sempre vai repetindo e a gente sempre tem que estar repetindo isso. Porque esta é a grande verdade. Apaga. Veja o que o Papa Francisco nos mostra sobre este amor misericordioso de Deus. Ele diz: quando o Senhor perdoa, o Senhor esquece. E isso é importante para a nossa vida. Quando vamos nos confessar e nós dizemos que pecamos, o Senhor esquece. E nós não temos o direito de não esquecer. Se Deus esquece, nós não temos o direito de não esquecer. Deus perdoa, Deus esquece e Deus transforma. A misericórdia de Deus perdoa os nossos pecados, esquece o nosso pecado e nos transforma. Ouça esta outra frase do Papa Francisco. Diz: também nós, se por acaso caíssemos nos pecados mais graves e na noite mais escura, Deus é sempre capaz de nos transformar, como transformou Pedro e Paulo, transformar nosso coração e nos perdoar de tudo, transformando assim a nossa escuridão de pecado em uma aurora de luz. Se você vive momentos de escuridão de pecado na sua vida, se tem áreas da sua vida que estão tão escuras, tão escuras, tão escuras, que você tem até vergonha, saiba que expostas à luz de Deus, à misericórdia divina, Deus é capaz de transformar a tua escuridão numa aurora de luz. Porque Deus é assim, é próprio de Deus. É próprio de Deus. A gente não, a gente é diferente. A gente muitas vezes não consegue perdoar os outros. A gente se perdoa, não esquece. E a gente não muda, não consegue mudar pelas nossas próprias forças. Mas Deus faz o que nós não conseguimos fazer. É próprio de Deus. Porque Deus é aquele totalmente diferente de nós. E nós não podemos olhar Deus pelas nossas medidas. É próprio de Deus. Deus perdoa sempre. Deus apaga, esquece. É como... Gente, vocês sabem o que significa isso? Aquele pecado mais terrível, mais cabeludo, mais horrível da minha vida, que eu queria que eu não tivesse cometido, para diante de Deus. Se eu me arrependi sinceramente, e se eu busquei o sacramento da reconciliação,
para Deus ele realmente não mais existiu. Apagou. E Ele nos dará assim a chance de sempre recomeçar. E aí Ele nos transforma. Esse amor é tão grande, que o nosso coração viciado no pecado, o nosso coração preso no pecado, o nosso coração endurecido pelo pecado, vai sendo amolecido. E vai sendo transformado. E nós vamos sendo libertados. E vamos sendo novas criaturas. É assim o amor misericordioso do Senhor. Converse com a pessoa que está do seu lado, partilhe um pouquinho com ela. Você crê nisso? Mas você crê mesmo, com as suas entranhas? Você partilhe aí um pouquinho, converse. Amém? Por isso, atenção, olha aqui para mim, ó. Deus nunca desiste de nós. Faça o seguinte, levante seu dedo assim, ó. Isso. Mais alto que você puder. Isso. Agora faça assim, isso. Deus, repita, Deus nunca, tá vendo? Nunca desiste de mim. Agora, vai para o lado da pessoa que está do seu lado. Deus nunca desiste de você. Nunca. Ah, Moisés, mas eu já desisti de mim mesmo. De besta. Porque Deus nunca vai desistir de você. De bobo. Porque Deus nunca vai desistir de você. Ele sempre vai e lhe dará a chance de recomeçar. Nunca, porque a misericórdia de Deus é porque Deus é assim. Deus não consegue fazer de outro jeito, até poderia, mas não quer. Não consegue fazer de outro jeito, porque Ele é assim. Ele é misericórdia. E isso desperta no nosso coração e na nossa alma algo que é uma das virtudes fundamentais. Quais são as 3 virtudes teologais? Quais são? Junto, forte. Fé. A gente fala muito da fé, a gente fala muito da caridade, mas a esperança é quase a prima pobre das 3 virtudes teologais. A gente fala muito pouco dela. Entretanto, ela é a misericórdia de Deus que nos dá a condição de ter esperança. Tem uma historinha do Papa Francisco que eu gosto muito, que diz assim, ele era ainda bispo, estava confessando na catedral dele, bispo auxiliar ainda. Aí chegou uma velhinha, uma vozinha, né? Chegou lá e disse, eu quero me confessar, senhor bispo. Aí ele disse, vovó, a senhora não tem pecado não. Aí ela olhou e disse, senhor bispo, eu tenho, viu? Eu tenho. Tem não, olha, senhor bispo, eu tenho muitos, eu tenho. Mas se a senhora tem tanto pecado, ele é provocativo, é assim, o Papa ele gosta de ser assim. Né? Se a senhora tem tanto pecado, como é que a senhora tem certeza que Deus vai lhe perdoar? Porque ele vai. Mas me dê a razão, como é que a senhora tem a certeza? Ora, senhor padre, se Deus não perdoasse, o mundo já era destruído. E aí o Papa olhou para ela, o bispo, né, olhou para ela e disse assim, eita, essa daí tem formação em Roma, é teóloga. Brincando, né? Mas essa é a maior verdade.
A misericórdia de Deus nos enche de esperança. E a esperança é que nos faz andar para frente. Quem não tem esperança já morreu e não sabe. E a esperança é que nos faz andar para frente. Um poeta francês chamado Péguy, ele dizia tem uma imagem belíssima de Péguy, que ele diz o seguinte: vi 3 mulheres, 2 adultas e uma criança. No primeiro momento eu pensava que as 2 adultas é que estavam de mãos dadas, e eu pensava que as 2 adultas é que levavam a criança. Mas depois eu percebi que não. Era a criança que, segurando a mão das adultas, toda leve e faceira, as puxava para a frente. E aí ele dizia: as 2 adultas, o nome? Fé e caridade. E a menina leve e solta, que nos faz sempre andar para a frente, é a virtude da esperança. Sem esperança, nós não temos. E a esperança não engana, hein? A esperança é a última que morre. Não, a esperança não morre. Não, a verdadeira esperança não morre. Porque a esperança não engana. É o Espírito Santo dentro de nós nos impulsionando a andar para frente. Outra de Péguy também, como um poeta, né? O poeta, como é que se diz? É o poeta, né? O poeta é poeta, né? Então ele dizia, colocava na boca de Deus, né? E dizia, ao olhar para o homem, como que Deus falando, né? Ao olhar para o homem, eu não me espanto se ele tem fé e crê em mim. Porque o homem, ao abrir seus olhos e olhar as montanhas, olhar o mar, olhar a beleza da criação e ver que tudo é tão maior do que ele, é mais do que normal que esse homem diga, eu creio em Deus. Ao olhar para o homem e ver no coração do homem o desejo de amar, isso não me espanta. Porque esse homem pobre, ferido, necessitado de amor, carente de amor, e que precisa amar também, é um movimento do coração dele. E diz Péguy, mas ao olhar para esta pobre criatura, que ao acordar todas as manhãs, abre os seus olhos e diz, não obstante toda a minha fraqueza, este dia eu espero que eu seja melhor. Diz Deus, o meu coração se enche de compaixão por este homem. E eu desço do céu correndo para vir ao encontro dele, para fazer com que ele possa ser melhor. A esperança atrai a compaixão dos olhos de Deus. A esperança atrai a compaixão salvífica dos olhos de Deus. Por isso, sejamos homens, quando confiamos na misericórdia, nós nos tornamos homens e mulheres de esperança. De esperança. Mas vamos dar um salto. Partilhe um pouquinho. Você é um homem ou mulher de esperança? Conversa aí com a pessoa que está do seu lado. Vai lá, como é que é? Vamos dar um saltozinho aqui. Me ajudem aí, partilhe um pouquinho. Amém? Então, alcançados pela misericórdia, nós devemos nos transformar em instrumento da misericórdia para com os outros. Porque, na verdade, se eu recebi a misericórdia é como um rio.
um rio que se derrama sobre mim, que passa pelo meu coração e que deve ir para o coração dos outros. Porque se eu retenho esse rio, aí o rio passa, a fonte não jorra mais. Isso é profundamente do Evangelho. Lembram? Quando Jesus diz, ensina no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas. Está fraco, hein, gente? Sou eu que estou fraco ou são vocês? Vamos lá. Jesus diz no Evangelho, nos ensina, perdoai as nossas ofensas, alcançados pela misericórdia, nós devemos deixar que a misericórdia passe por nós para os outros. Porque senão nós fechamos as comportas da misericórdia. Outra passagem do Evangelho diz assim, havia um patrão, um homem que devia, na linguagem de hoje, milhões de dólares ao seu patrão. E aí o patrão pega e chama, vai cobrar. E o homem cai de joelhos e diz, eu não tenho como te pagar. E aí o patrão diz, então vamos prender ele, a mulher e os seus filhos, para que paguem até o último centavo. Aí o homem diz, misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. E o patrão, comovido, perdoa. Soltem este homem, está perdoado. Aí o homem sai, é evangelho isso, nós conhecemos todos, né? Estou ensinando só por ensinar mesmo, sou um pouquinho artista, né? Ou não. Aí o homem sai, aí encontra um que devia uns 10 reais para ele. Pega-o pelos suas, como é que se diz aqui? Colarinho, no Nordeste chama bitacas, né? Pega pelas suas bitacas, né? Seu colarinho e diz, paga-me tudo o que me deves. E o homem diz, mas eu não tenho como fazê-lo, eu não tenho. Mas você tem que me pagar. Põe ele, ele, a mulher e os filhos vão ser presos e vão trabalho forçado, até me pagar até o último centavo. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. E o homem, não, prisão. Ao redor deles, os servos do patrão dizem, mas ele acabou de ser perdoado milhões de dólares e está fazendo isso por 10 reais com esse pobre coitado. Vai lá no patrão e diz, olha, aquele que você acabou de perdoar fez isso. O patrão chama e diz, mas rapaz, em outras palavras, né? Atualizando, né? Rapaz, como é que se faz um negócio desse? Você não sabe, mas você terminou decretando para você mesmo aquilo que você decretou para ele. Fechou as portas, fechou as comportas. É isso que acontece na nossa vida. O rio da misericórdia precisa correr. Perdoados, alcançados, esse perdão que é Hesed, que é raro a mim, que me perdoa sempre, para sempre, que me ama com amor de entranhas, que apaga, que perdoa, que apaga, que transforma, é para ser comunicado aos outros. Por isso não pode existir ninguém que eu não perdoe, que eu não ame e que eu não comunique a misericórdia. Porque se eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, eu não posso ser outra coisa a não ser expressão da misericórdia para os outros. Porque senão o rio da misericórdia não vai fluir. Eu não posso ser, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nisso, ou me ouvido falar, como um Santo Efrem, um padre da igreja. Ele diz o seguinte, nós somos mestres para diante de Deus dizer misericórdia, misericórdia. E diante dos irmãos, exigir a justiça. Não, que não seja assim. Nós que experimentamos a misericórdia, devemos ser instrumentos da misericórdia. No perdão e atenção, na missão, na evangelização. Se nós fomos alcançados pela misericórdia, atenção,
Obra Shalom, Missão Shalom, povo de Deus aqui de Belo Horizonte, há uma imensidão. Aqui nós temos um olhar enorme sobre esta cidade. Há milhares e milhares de pessoas que não fizeram a experiência que eu e você fizemos. Há milhares e milhares de pessoas que padecem sobre as suas culpas e sobre os seus pecados. Há milhares e milhares de pessoas que não conhecem o amor misericordioso de Deus, que sem nenhum mérito eu e você tivemos a graça de conhecer. Há jovens, há famílias, há pobres, há pessoas escravizadas, necessitadas da misericórdia. Por isso nós não podemos reter a misericórdia para nós mesmos. Como é isso? Imaginem, isso é desumano. Não é só não cristão, é desumano. Porque imaginem, vamos ajudar. Você descobre a fórmula de cura do câncer. Imagina, você tem o antídoto. Está aqui, no seu bolso. Aí você tem um antídoto aqui, e você entra na ala de oncologia de um hospital. Aí você olha para a direita, você olha para a esquerda, dentro do seu coração você tem peninha, mas você não oferece o antídoto. É possível imaginar isso, sim ou não? Não, né? É muito desumano. Mas é assim que muitas vezes nós nos comportamos. Nós recebemos o antídoto da vida, a vida que vence a morte, a misericórdia que cancela e perdoa os pecados, que dá a vida plena, a felicidade plena. E nós andamos nas ruas da nossa cidade, nós convivemos com os nossos familiares muitas vezes, subimos e descemos os nossos prédios. É interessante, às vezes nos elevadores, me dá uma agonia, bem nordestino, né, o termo, não sei se vocês dizem isso também. A gente entra no elevador, aí, abre, a pessoa entra, não dá nem bom dia, olha para o outro lado assim. Se dá bom dia bem rápido e olha para o horizonte. É como se é um concurso para ver quem põe a cara mais feia. Para não me incomode. Porque eu tenho muita coisa. Nenhum Deus abençoe a gente dar. Como é que nós, que tivemos a experiência do amor de Deus, a experiência de Jesus Cristo, a experiência da misericórdia, nós não nos pomos em movimento para ir ao encontro de todos aqueles que não conhecem esse amor, que não fizeram a experiência com essa misericórdia, que não sabem o que é a paz. Não é imperativo, é imperativo, é imperativo. Obra Shalom de Belo Horizonte é imperativo. Como viver para nós mesmos, como viver a nossa vidinha voltada para dentro de nós mesmos, como viver depois de experimentar essa misericórdia, depois de experimentar esse amor, depois de experimentar essa graça que revoluciona a nossa vida, como não colocar toda a nossa vida em movimento para dar de graça o que de graça nós recebemos. Dar de graça o que de graça nós recebemos. E aí a gente entende essa palavra do Papa. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que hoje tantos irmãos nossos vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo. Sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Se tem alguma coisa que deve nos inquietar e nos angustiar, a mim pelo menos, isto aconteceu.
Quando eu fiz a minha experiência com Jesus Cristo e olhava os jovens da minha cidade, e eu dizia, eu não posso. Eu não posso ficar vivendo para mim mesmo. Eu não posso. Alcançado por este amor e por esta misericórdia, eu não posso ter uma vida voltada para mim mesmo. Não posso. Eu não posso procurar construir a minha própria felicidade, porque eu serei o mais completo infeliz dos homens. Eu não posso. A minha felicidade vai estar em dar de graça o que de graça eu recebi. Vai estar em ter um olhar como o olhar de Jesus Cristo. Vocês se lembram de Jesus? Conhecem Jesus, né? Vocês conhecem, sim ou não? Conhecem? Pois é. Lembram Jesus? Aquele que nós conhecemos, que nós amamos, que usou de misericórdia para conosco. Esse Jesus olhava para a multidão e se compadecia. Olhava para Jerusalém e chorava. Porque dizia, Jerusalém, quis te trazer como pintinho sobre as minhas asas. Esse Jesus tem um coração compassivo. Foi esse coração compassivo que lhe deu, que lhe impulsionou a dar a sua vida para que nós tivéssemos vida. E para que nós tivéssemos vida, para darmos a nossa vida pelos outros. E este é o caminho da felicidade. Engana-se quem acredita no mundo. O mundo apresenta caminhos fáceis da felicidade. O mundo apresenta os caminhos fáceis da felicidade. Engana-se quem vive numa bolha de sabão, achando que buscando a felicidade, para si mesmo é feliz. Se ilude por algum tempo, mas breve vai ver que isso não conduz à felicidade. E é feliz aquele que descobre que é chamado a dar de graça o que de graça recebeu. Ofertar a sua vida para que outros tenham vida. E nós, como comunidade, como obra Shalom, nós somos convidados a ser um povo em movimento. Homens e mulheres que decidiram ofertar a sua vida. Alcançados pela misericórdia, começam a ter aquele feliz e inquieto coração para dar de graça aos outros aquilo que de graça recebemos. Finalizo. Comunidade Shalom de Belo Horizonte, obra Shalom de Belo Horizonte, amigos e amigas que aqui estão. Dobremos o nosso joelho. Dobremos o nosso joelho. Vamos nos expor a este olhar misericordioso de Deus pela oração, para que Ele nos banhe com a sua misericórdia, para que Ele nos dê o olhar compassivo do seu Filho Jesus, para que nós possamos ir ao encontro dos homens e das mulheres desta cidade, dos jovens e das famílias e dos pobres. Um povo em movimento, unidos, profundamente unidos. E ao mesmo tempo ofertados, profundamente ofertados. Não nos acomodemos. Há uma humanidade que geme, sofre e espera. E por isso tenham coragem. Quando eu estive com o Papa, eu disse, Santo Padre, que mensagem o senhor deseja dar para nós da comunidade Shalom? Como eu disse, ele é provocativo, né? Então ele olhou para mim e disse assim, que vocês sejam sem vergonhas. Eu disse, como, Santo Padre? Como é? Ele disse, estava falando em espanhol, né? Ele disse, tem essa palavra em português? Eu disse, tem. Tem. Ela tem um sentido negativo e um sentido positivo. Ele disse, é do sentido positivo que eu estou falando. Eu disse, sim, né? Que vocês não tenham vergonha
de testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Que vocês tenham uma cara sem vergonha, no bom sentido, né? Que vocês não tenham vergonha de anunciar o Evangelho, de dar a vida de vocês para que os outros tenham vida. Se nós acreditamos que o Espírito fala através da igreja, Deus está nos constituindo, entre aspas, um povo sem vergonha, né? Entre aspas. Mas um povo que está disposto. E por favor, olha, permitamos que Deus nos coloque nesta dinâmica mais e mais. Disposto a se ofertar, a se doar, a não ter vergonha do Evangelho de Cristo, ao contrário, a ter ousadia, coragem, parresia para anunciar Cristo a esta humanidade que tem fome e sede de Deus. E sabe o que é que vai acontecer? Nós seremos felizes. Porque este é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade não é se reter. O caminho da felicidade é se dar. E aí nós saberemos o que é esta palavra que tanto nós almejamos, mas que nós não conseguimos, a não ser de maneira frágil e com muita facilidade, sai das nossas mãos. A felicidade plena, que é aquela vida eterna, que começa aqui e agora, vida plena, que só Jesus Cristo pode dar. Amém? Então vamos fazer um momentinho de oração antes de terminarmos, vamos ficar de pé. Ouçamos, fechemos os nossos olhos e ouçamos esta frase do Papa Francisco e deixemos que ela alcance o nosso coração. Abramos os nossos olhos para ver as misérias do mundo, as feridas de tantos irmãos. As nossas mãos apertem as suas e estreitemo-los a nós, para que sintam o calor da nossa presença. Senhor, alcançados pela misericórdia, torna-nos alegres instrumentos da Tua misericórdia para o coração desta cidade, para que a Tua misericórdia chegue aos horizontes mais longínquos deste belo horizonte. Faz-nos, Senhor, colaboradores Teus, neste tempo que se chama misericórdia. Ore no Espírito, ore livremente. Salve Regina,
vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamos, exules filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordies oculos, a nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.